Bem, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 7 do segundo semestre de 2015. Hoje vamos estudar as sessões 101 e 106 de Doutrina e Convênios. Espero que goste da nossa aula hoje e aproveite bastante. E começamos nossa aula com essa imagem aí que você tem na sua tela. Vemos aí duas pedras. O que é que elas têm em comum, essas duas pedras? Bem, aparentemente parece que nada, não é? Mas elas são a mesma pedra. Você acredita nisso? Pois é, são mesmo. Temos aí o carvão em seu estado natural e o diamante. Bom, mas o que torna então eles serem tão diferentes agora? Você já deve ter estudado isso antes. O que torna o carvão futuramente um lindo diamante são anos e anos de calor e pressão que a Terra exerce sobre ele, até que ele se torne uma pedra bruta, ainda de diamante, depois lapidada, tornando-se essa linda e valiosa peça que é vendida com um preço altíssimo, né? E as mulheres adoram. Muito bem, mas o que é que isso tem a ver com a nossa aula hoje? É isso que nós vamos começar a discutir agora. Na noite de 31 de outubro de 1833, uma turba de cerca de 50 cavaleiros invadiu o povoado Whitmer, a oeste de Independence. Eles destelharam 13 casas e açoitaram vários homens, quase matando-os. Esses ataques continuaram durante as 2 noites seguintes em Independence e outros lugares onde viviam os santos. Os homens foram espancados e as mulheres e crianças aterrorizadas. Este relato que agora lemos não foi um fato isolado na história da igreja. Durante muito tempo, a igreja foi atacada por tubas e levada de um lado para outro, porque ninguém estava aceitando a igreja e seus membros naquela região. Bem, essa é a introdução para o nosso estudo de Doutrina e Convênios hoje. Que vamos começar pelos versículos 1 a 3 da seção 101. Então, faça esse estudo aí da seção 1 a 3 e procurem sobre a questão das aflições passadas pelo povo da igreja. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, vamos então ao estudo dos versículos de 1 a 3 de Doutrina e Convênios 101. O Senhor disse no versículo 2 que Ele mesmo permitiu que aflições viessem sobre os seus santos. Vamos ponderar, por que um Pai Celestial amoroso, como é o nosso Pai, misericordioso, Ele permite que aflições venham sobre nossas vidas? Bom, uma das razões, ele deixa bem claro também no versículo 2, é que as aflições vêm em consequência de nossas transgressões. Então, podemos evitar algumas aflições na nossa vida? Com certeza. A obediência evita aflições na nossa vida. Mas elas não quer dizer que elas estarão também 100% eliminadas. Há outras razões porque o Senhor permite que algumas coisas aconteçam. Bom, a coisa mais importante nesse versículo está no versículo 3 aí, que diz assim, que o Senhor nos possuirá e quando Ele vier, Ele virá para reunir suas joias. Olha aí a palavra joias. Por que o Senhor está falando a palavra joias? Você está lembrado? Então, falando de joias, voltamos a essa imagem que fala aí desse diamante, que é o que o Senhor espera receber. O Senhor não espera essa pedra bruta aí, em estado inicial quando Ele vier. Ele espera que as aflições e as dificuldades que acontecem na nossa vida nos tornem joias ou diamantes no futuro. Essa é a perspectiva do Senhor para conosco. Muito bom. Vamos estudar um pouquinho mais então sobre essas aflições e dificuldades? Excelente. Vamos estudar agora os versículos 4 e 5. Você vai procurar mais algumas verdades referentes a este assunto
pausando aí o vídeo para poder finalizar a sua leitura. E então, gostou da leitura? Bem, uma leitura pequenininha, mas muito importante. O versículo 4, o Senhor deixa bem claro: é necessário que sejam corrigidos e provados. Lembra que eu te falei que as aflições não vêm somente por causa dos pecados ou das transgressões? Então, aí deixa bem claro que há uma outra razão. Nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser provados também, como Abraão, que foi ordenado a oferecer o único filho. Ora, eu gosto muito quando o Senhor nos compara a Abraão. Embora seu sacrifício tenha sido algo muito grande, as promessas a Abraão também são maravilhosas. Então, se passamos pelas dificuldades de Abraão, também podemos receber todas as promessas feitas a ele. Porém, no versículo 5, o Senhor nos dá aí uma advertência: todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Então, você gosta de correção? Bom, ninguém gosta de receber uma correção. E o Senhor não está dizendo nem para você gostar, mas diz para você suportar a correção. O Senhor quer que você aprenda a receber a correção de forma a melhorar, a procurar ser melhor, e não ficar chateado ou com raiva com aqueles que o Senhor chama para te corrigir. Vejamos o que o Elder Todd Christofferson, nosso apóstolo moderno, fala sobre o assunto. Ele diz: além de estimular nosso arrependimento, a própria experiência da correção duradoura pode refinar-nos e preparar-nos para maiores privilégios espirituais. Olha que bênção, né? Embora não venhamos a gostar da correção, mas chegamos à conclusão e podemos ver que correção nos ajuda a nos tornar melhor, mais refinados, e nos preparar para recebermos bênçãos ainda maiores que o Senhor tem preparado para os fiéis. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o assunto? Muito bem. Agora vamos estudar dos versículos 6 a 8, e você vai encontrar aí quais as razões por que o Senhor chamou a atenção do povo sobre seus pecados e sobre suas transgressões. Pause o vídeo até finalizar a leitura. E então, conseguiram encontrar? Excelente. No versículo 6, o Senhor já deixa bem claro qual a razão que haviam sido afligidos. Havia desarmonias, contendas, invejas, disputas e concupiscência e cobiça. Então, olha só quanta coisa ruim estava acontecendo entre os santos, né? Coisas que devem ser evitadas. Será que a gente vê isso hoje em dia entre nós santos dos últimos dias? Bom, se sim, temos que lutar para que isso acabe, pois então seremos afligidos por causa dessas coisas. O Senhor ainda no versículo 7 diz que fomos vagarosos em atender a voz dele, e quando somos vagarosos, o Senhor também é vagaroso em atender as nossas orações, principalmente nos dias das nossas tribulações, dificuldades. Ora, todos aqueles que passam por dificuldades ainda são mais intensos em orar a Deus. Porém, é nesse momento que o Senhor ele é rápido quando somos obedientes, ou vagaroso quando também fomos vagarosos para ouvir a sua palavra. E, finalizando, o Senhor diz que nós não devemos buscá-lo somente por necessidade, somente nos dias difíceis, nas tribulações, como normalmente alguns fazem. Deve ser evitado. Muito bem, vamos estudar mais um versículo. Versículo 9. Rapidinho, faz essa leitura. Pausa o teu vídeo aí, faz a leitura e voltamos daqui a pouquinho.
Então, o que você aprendeu aí? Muito bom. Vamos discutir aqui sobre esse início desse versículozinho. Apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por eles. Ora, como é bom saber que nosso Pai Celestial, Ele é misericordioso e amoroso para conosco, não é? Você deve ter pensado nisso, né? Que bom que Ele nos entende, apesar das nossas dificuldades, Ele nos ama e Ele está cheio de compaixão. E Ele não quer nos expulsar, mas quer nos estender a sua misericórdia divina, mesmo diante das nossas transgressões e dificuldades. Muito bom. Então, para encerrar esse nosso primeiro bloco, vamos ler agora os versículos 12 a 16, tá bom? E ver algumas promessas, sim, promessas daqueles que aceitam a repreensão, para aqueles que procuram viver da melhor forma possível e também que aceitam passar pelas dificuldades que nos são impostas, tá bom? Pausa o vídeo até finalizar a leitura. E aí, encontraram? Com certeza, está bem claro aí, né? Bom, no versículo 13 o Senhor diz que os dispersos serão reunidos, que os que prantearam serão consolados, e aqueles que deram a vida por seu nome serão coroados. É claro, olha que promessa maravilhosa, é receber do Senhor a promessa de coroação. Só são coroados aqueles que se tornarão reis e rainhas no futuro. E é isso que o Senhor quer nos tornar. Porém, o que chama a atenção para mim, no versículo 16, é quando o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ora, no meio a grandes aflições, por que o Senhor nos manda nos aquietar, nos acalmar, ter paciência? Você sabe que quando você pede para alguém que está em meio a aflições, diz assim, olha, te acalma, tenha paciência, parece que ela fica mais nervosa ainda. Mas no caso, nosso Senhor, Ele está dizendo por que você tem que se acalmar. Eu sou Deus. Você confia no seu Senhor? Sabe que Ele é capaz de te ajudar, de te fortalecer? É essa a promessa que Ele está te fazendo. Lembre de quem você é filho. Lembre de a quem você adora. Essa é a mensagem do Senhor para você. O presidente James E. Faust, nosso amado apóstolo que ama o nosso país, ele diz o seguinte: todo mundo tem problemas e dificuldades na vida. Isso faz parte de nossa provação mortal. A razão de algumas dessas provações não ser facilmente entendida, a não ser com base na fé e esperança, porque frequentemente há um propósito maior que não podemos compreender. A esperança nos proporciona paz. No plano eterno das coisas, os erros serão corrigidos. Na perfeita justiça do Senhor, todos os que viverem dignamente serão compensados pelas bênçãos que não desfrutaram nessa vida. Olha que beleza, hein? Aqueles que não receberam todas as bênçãos que mereciam nessa vida, um dia irão desfrutar dessas bênçãos. Continuando. Em minha opinião, nunca houve na história desta igreja motivo para tamanha esperança no futuro da igreja e nos seus membros em todo o mundo. Creio e testifico que estamos indo para um nível mais alto de fé e atividade do que jamais aconteceu antes. Oro para que cada um de nós seja encontrado fazendo sua parte neste grande exército de retidão. Cada um de nós irá apresentar-se perante o Santo de Israel para prestar contas de nossa retidão pessoal. Então, meus amados, sejam fiéis em todas as coisas, suportem as aflições, as dificuldades, as provações que lhes serão impostas, porque o Senhor diz que um dia nós receberemos a recompensa e também teremos que prestar contas de nossa retidão pessoal, mesmo em meio aos desafios. Bom, espero que tenha aproveitado essa primeira parte da aula
desse nosso primeiro assunto. E para provar isso, eu quero que você escreva o que aprendeu sobre a importância de suportar as aflições e o que o Senhor deseja quando permite que elas, as aflições, aconteçam em nossa vida. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Bom, reiniciamos nosso estudo aqui com essa linda gravura que você vê aí na sua tela. E aí me diga, o que é que vem à sua mente? O que é que você está pensando aí? Qual é o assunto que nós vamos tratar agora? Bem, para quem já conhece esta gravura, sabe que o assunto que vamos tratar é o milênio. Mas o que é que o milênio tem a ver com essa sessão e essa aula que fala sobre as aflições que o povo estava sofrendo? Muito bem. O Senhor decidiu então falar um pouco sobre o milênio para os santos fiéis que estavam passando por aflições. E nós vamos estudar isso nesses próximos versículos. Estudando Doutrina e Convênios 101, do 26 ao 34. Então, dá uma lida, veja quais são as coisas que mais te chamam a atenção sobre o milênio, né, e o que é que você pode aprender sobre esse tempo maravilhoso de paz e tranquilidade na Terra. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Então, o que você conseguiu encontrar? Olha, tem tantas coisas, dá para falar sobre muita coisa, isso aí levaria um bom tempo falando. Mas vou fazer apenas algumas observações importantes. Primeiro, versículo 26, o fim da inimizade na terra. Como será um tempo maravilhoso. E olhe que o povo estava sendo muito perseguido, e aí o Senhor faz essa profecia dizendo, olha, vai chegar o tempo em que não haverão mais inimigos, as pessoas não vão mais te importunar, não vão ser mais inimigas umas das outras, né? Também no versículo 28, algo maravilhoso, pela qual nós, hoje em dia, nós passamos muita dificuldade, que são as tentações que Satanás nos impõe de diversas formas. E naquele dia, no milênio, Satanás não terá mais esse poder. Outras aflições que vinham sobre aquele povo é que eles estavam perdendo familiares, né? As pessoas, muitas vezes nos ataques, eram levadas à morte. E no versículo 29 diz que não haveria mais pranto nem morte, mas que o Senhor revelaria todas as coisas aos santos. As crianças não morreriam mais antes de envelhecer. Todas as coisas seriam dadas ao homem para seu conhecimento, prazer e felicidade. Olha aí, essa é uma palavra de esperança. Exatamente, por isso que o Senhor estava falando sobre o milênio, para um povo que estava sendo afligido pelas turbas. A palavra é esperança. Então, vamos estudar mais um versículozinho, versículo 35. Rapidinho você vai ler, né? Então, pausa o vídeo até finalizar a sua leitura e depois vamos ver o que você aprendeu com esse versículo. Muito bem, um versículo pequenininho, mas que traz muita coisa, pode acreditar. Versículo 35 diz assim: os que sofrerem perseguição pelo meu nome e perseverarem com fé, participarão de toda esta glória. Ora, que glória? Sim, a glória do milênio. De uma época sem inimizade, sem morte, de paz, de felicidade para os santos. Quem que vai participar desse milênio? Sim, aqueles que suportarem as perseguições com fé, com coragem e com retidão. O nosso amado profeta Joseph disse o seguinte:
observamos um povo que abraçou um sistema de religião que não é popular e, por aderir a ele, tem sofrido repetidas perseguições. Um povo que, devido ao seu amor a Deus, ao apego que sente por sua obra, tem sofrido fome, nudez, perigos e quase todas as amarguras. Um povo que, por amor à sua religião, tem chorado a morte prematura de pais, esposos, esposas e filhos. Um povo que tem preferido a morte, a escravidão e a hipocrisia. Que tem conservado seu caráter nobremente e permanecido firme e inabalável em épocas que põem à prova a alma dos homens. Permanecei firmes, santos de Deus, e aguentai um pouco mais. Assim passarão as tormentas da vida, e recebereis a vossa recompensa desse Deus de quem sois servos, e que devidamente aprecia todas as vossas labutas e dores pelo amor de Cristo e do Evangelho. Vossos nomes serão conhecidos entre as futuras gerações como santos de Deus e homens virtuosos. Que linda citação, que lindas palavras de esperança, de incentivo à fidelidade e à retidão. Pondere sobre isso. Pondere na magnitude de se tornar uma dessas pessoas cujos nomes serão conhecidos por suas gerações futuras como um homem de Deus, um homem virtuoso. Então aproveitamos agora para que você possa escrever no seu diário de estudo algumas coisas que aprendeu aí sobre o milênio e de que forma essas escrituras ajudaram em momentos de aflições ou nos ajudam em momentos de aflições, tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, você está vendo agora na sua tela vários hinos da igreja aí, né, vários nomes de hinos que nós cantamos regularmente na igreja. A pergunta é: o que esses hinos têm em comum? Bom, a pergunta pode ser até um pouco difícil, mas pense aí. Bem, todos estes hinos falam de Sião, inclusive alguns têm a própria palavra Sião no nome. Bela Sião, nas montanhas de Sião, irmãs em Sião. Todas elas falam de uma Sião. A igreja no início sempre falava, e até hoje continua falando, sobre a importância de edificar Sião. E é isso que nós vamos estudar agora, nessa parte final da nossa aula. Estudaremos os versículos 20 a 22 aí da seção 101 de Doutrina e Convênios. Tá bom? Então dá uma olhada, dá uma lida nesses versículos e vamos ver o que a gente descobre aí sobre Sião e a edificação desta nossa Sião nos últimos dias. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos então a um entendimento dessa escritura e ver o que ela nos ensina. Bem, no versículo 20 diz que não há um outro lugar designado além daquele que ele designou. Durante o início da igreja, sempre se falava em estabelecer Sião. Joseph chamava os santos para estabelecer Sião e eles chegavam por exemplo, no Missouri, e achavam que Sião era ali até serem expulsos. E aí iam para um outro lugar tentando estabelecer Sião. A nossa Sião realmente foi estabelecida lá, finalmente em Salt Lake, quando Brigham Young levou os santos lá para as Montanhas Rochosas. E durante muito tempo os santos vinham do mundo inteiro para aquela região a fim de estabelecer uma cidade para o Senhor. No entanto, no versículo 21, o Senhor diz que chegaria um dia em que não havia mais lugar. E aí, teriam que existir outros lugares, chamados de
estacas. Por isso nós temos as nossas estacas hoje, as estacas de Sião, que são consideradas como lugares santos para os membros da igreja. O elder Bruce R. McConkie disse: a coligação de Israel consiste em filiar-se à verdadeira igreja, vindo a conhecer o Deus verdadeiro e suas verdades de salvação, e adorá-lo nas congregações de santos em todas as nações e entre todos os povos. O local de coligação dos santos mexicanos é no México. O local de coligação dos santos guatemaltecos é na Guatemala. O local de coligação dos santos brasileiros é no Brasil. E assim por diante, por toda a extensão da terra. O Japão é para os japoneses, a Coreia para os coreanos, a Austrália para os australianos. Cada nação é o local de coligação de seu próprio povo. Se os membros de todo o mundo, diz lá a primeira presidência, permanecerem em sua terra natal, trabalhando para edificar a igreja em seu país de origem, eles receberão pessoalmente grandes bênçãos, bem como a igreja coletivamente. As estacas e alas de todo o mundo serão fortalecidas, permitindo que as bênçãos do Evangelho sejam compartilhadas com um número ainda maior de filhos do Pai Celestial. Ora, vemos nessas duas citações, tanto do elder Bruce R. McConkie quanto da primeira presidência, que o Senhor espera que nós possamos agora estabelecer nossa Sião nos locais onde nós vivemos, no nosso país principalmente, tá certo? E que se nós fortalecermos a nossa estaca, as nossas alas, aonde nós vivemos, no local onde nascemos, nós seremos extremamente abençoados e abençoaremos também a vida de outras pessoas. Muito bem, vamos continuar então, agora estudando mais três versículos, do 39 ao 42, aí da seção 101. E nesses versículos eu queria que você olhasse o que é que nós podemos fazer, o que o Senhor espera que façamos para nos tornarmos, para estabelecermos Sião, onde nós vivemos. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Então, o que aprendemos então nesses versículos? Aprendemos no versículo 39 que o Senhor, disse que aqueles que fazem convênio com Ele, um convênio eterno, são considerados como sal da terra e o sabor dos homens. Então, o que é isso? O que significa ser o sal da terra? E por que o Senhor está nos colocando nesta posição? Inclusive, no versículo 40, ele diz que se este sal perde o sabor, para nada mais serve. Agora é a grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. O que significa ser o sal da terra? Será que eu sou um sal que está dando o gosto no lugar onde eu estudo, no lugar onde eu trabalho, dentro da própria congregação dos santos? Ou será que eu perdi o sabor? Eu ando meio sem sal. Na verdade, a humildade, ela tem uma grande função dentro dessa questão de ser o sal da terra, porque o Senhor mesmo diz que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E o sal precisa realmente dar o gosto no mundo. Sobre esse assunto, o elder Carlos E. Assay disse: um químico de renome mundial me explicou que o sal não perde o sabor com o tempo. Só perde o sabor se estiver misturado ou contaminado. O sabor e a qualidade fogem de um homem quando ele contamina a mente com pensamentos impuros, profana a boca faltando com a verdade e aplica mal sua força realizando atos malignos. Então nós precisamos ser um sal puro, porque somente o sal puro é que não perde o sabor. Então fica aqui a ponderação. Como podemos nos tornar este sal para a terra, dando gosto para todas as coisas? Faça essa ponderação. Vamos estudar mais alguns versículos?
Bem, versículos de 1 a 6. E vamos ver aí mais algumas verdades, alguns princípios que o Senhor quer nos ensinar nesse versículo. Faça suas anotações, veja exatamente o que o Senhor espera que você aprenda nesses versículos e retornamos daqui a pouco, depois que você pausar o seu vídeo. Muito bem, vamos então mais algumas observações aí sobre esse nosso estudo sobre a edificação de Sião nesses últimos dias. Bem, nas minhas anotações aí, você notou que no versículo 2, o Senhor ele disse que se não fosse pelas transgressões do povo, Sião já teria sido redimida. É claro, tivemos a história do povo de Enoque, que foi a cidade toda foi transladada devido à sua retidão. Não quer dizer que hoje, se fôssemos 100% fiéis, o Senhor nos transladaria também. Não sei se esse é o propósito. Mas em nossas vidas nós já podemos realmente ser redimidos pessoalmente, individualmente, pela obediência. Muito bom. E é sobre essa obediência que o versículo 3 fala, que o Senhor viu que o povo não estava sendo obediente nas coisas que ele havia exigido. Um outro ponto no versículo 4 fala da união. Que tipo de união entre os santos era exigida? Uma união do reino celestial. Já pensaram nisso? O que é uma união a nível celestial? É o que o Senhor espera. E, é claro, nenhum povo pode ser exaltado a não ser pelos princípios do reino celestial. E finalizando, ele fala aí da importância da correção até que nós aprendamos obediência. E se não obedecermos, deveremos sofrer por aquilo que fizemos, né? De acordo com as nossas obras. Muito bom. Então, que princípios nós aprendemos realmente aí? Obediência, sim, a importância de sermos obedientes, a importância de sermos unidos para criarmos uma verdadeira Sião. O elder Bruce R. McConaughey explicou que se obedecermos à lei celestial nessa vida, adquirimos um corpo e espíritos celestiais, capacitando-nos a viver em união com Deus e com o próximo. Ora, observamos que se obedecermos às leis que o Senhor nos deu, são as leis celestiais dessa vida, então há uma transformação tanto no nosso corpo quanto no nosso espírito, de modo que isso vai nos aproximar muito de Deus e manter um sentimento de união e paz para com o nosso próximo. E o que seria Sião? Exatamente isso, um sentimento de união e paz para com Deus e para com o próximo. Muito bem, chegamos à nossa última designação do diário de estudo. E agora queremos que você escreva o que você aprendeu sobre pertencer a Sião e o que fazer para edificar Sião em sua própria estaca, em sua própria vida, no seu lar, de forma que realmente o Senhor venha a se satisfazer com a sua vida. Ok? Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bom, chegamos ao final da nossa 7ª videoaula e chegou a hora de você enviar então suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou mesmo usando o Facebook do Instituto, mandando aí uma mensagem direto para o Instituto Aracaju. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.